Olá, amado ouvinte, muito boa noite. Aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o seu amigo de fé e de sempre, Célio Marcos. Amado ouvinte, eu quero trazer uma palavra de Deus nesta noite para o teu coração. A minha Bíblia está aqui aberta no livro de Hebreus 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amado ouvinte, Deus colocou uma palavra em nossos corações nesta noite. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amado ouvinte, a declaração sem fé é impossível agradar a Deus significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé. Genuinamente, amado ouvinte, na verdade, sem fé é uma pessoa nem mesmo é capaz de ter a certeza que Deus existe e se relaciona pessoalmente com o homem. O versículo que traz essa mensagem em Hebreus 11:6, onde lemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna responsável do que o busca. O autor de Hebreu escreve essas palavras no capítulo em que ele faz uma maravilha exposição acerca da natureza e da verdadeira fé. Primeiro ele diz para mim e para você nesta noite: a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fato que não se vê. Em seguida ele explica para mim e para você nesta noite que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram bom testemunho e que também pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Deus. Hebreus 11, versículo de número 2 e 3. Depois o escritor bíblico faz uma lista dos grandes exemplos de pessoas piedosamente do Antigo Testamento que tiveram suas vidas marcadas pela fé. Essa listou e ficou conhecida como a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo de número 4 a 40. Sem fé é impossível agradar a Deus. A frase sem fé é impossível agradar a Deus é explicado pelo escritor Hebreus e mediante após ele ter citado o exemplo de Enoque. Hebreus 11, versículo de número 5, Enoque foi uma das pessoas únicas, pessoas da história que não experimentaram a morte. A outras pessoas foi o profeta Elias. Enoque viveu, amado ouvinte, num período diluviano, um tempo em que a corrupção da humanidade avançaram vigorosamente. A Bíblia diz muito pouco sobre quem foi Enoque, mas o que ele diz é suficiente para você e eu saber qual piedoso e temente ao Senhor ele era. No texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Alguém pode perguntar:
Como pode isso? Se é possível, como uma pessoa pode ser levada por Deus sem passar pela morte? O escritor de Hebreus responde esta pergunta para mim e para você, apontando para a fé. Ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus, pois antes da sua transladação obteve testemunho e haver agradado a Deus. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus, e não qualquer qualidade humana que ele tivesse. Antes de Enoque, Abel foi outro exemplo vivo de que somente pela fé o homem pode oferecer um culto aceitável a Deus. Bem como Caim também foi exemplo claro de que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você, amado ouvinte, agrada a Deus? Frequentemente as pessoas perguntam: como podemos agradar a Deus? Podemos agradar a Deus? A resposta bem sempre: pela fé. Somente pela fé sabemos que Deus existe, e pela fé que podemos nos aproximar de Deus é pela fé. Podemos andar com Deus é pela fé. Que podemos nós relacionar pessoalmente com Deus, com nosso melhor amigo, é pela fé. O que podemos orar e Deus nos responder é pela fé. É pela fé que podemos ter uma vida grandemente submissa e obediente à vontade de Deus. É pela fé. Amado ouvinte, esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite para trazer para você, trazendo alguns fatos real e verídico de profetas e homens que tiveram experiência com Deus pela fé. Se você está me escutando agora, é pela fé. Amém? Vamos falar com Deus? Santíssimo, eterno Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, Deus, o Senhor colocou uma palavra muito forte em meu coração nesta noite de hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, aumenta a fé deste amado ouvinte. Faz ele acreditar, meu Pai, que foi pela fé que Moisés atravessou o mar. Faz ele acreditar, meu Pai, que Daniel, ele foi vitorioso pela fé. Não é fácil, Deus. Não é fácil a vida que Daniel teve. A tua palavra diz, Pai, que Daniel, ele era um homem sincero. Daniel, ele era temente, ele era reto. Daniel, Deus, ele era um homem de oração. E por causa da santidade de Daniel, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas diz a tua palavra, Deus, que Daniel, ele não desistiu. Diz a tua palavra, Deus, que os inimigos de Daniel procuraram o rei. Fizeram uma proposta para o rei que no espaço de 30 dias qualquer um que adorasse outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas diz a tua palavra, meu Pai, que Daniel soube que o decreto estava assinado. Diz a tua palavra que ele entrou no seu quarto, que havia janelas para a banda de Jerusalém, e ele suplicou ao Senhor que te desse o grande livramento. E o Senhor escutou a oração de Daniel e deu livramento a Daniel. Foi por causa da fé. Oh Deus, aumenta a nossa fé. Mesmo que o decreto esteja assinado, mesmo que este amado ouvinte, Pai, esteja desempregado, mesmo que este amado ouvinte, ó Deus, não tenha o pão para comer nesta noite, não tenha o café, mas se ele tiver fé, o Senhor vai prover.
Mesmo que este amado ouvinte, Pai, esteja negativado com seu nome no SPC e Serasa. Mesmo que este amado ouvinte, Pai, esteja endividado, ele esteja agora desesperado. Mas se ele tiver fé, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai fazer milagre. Deus, aumenta a fé deste amado ouvinte. Abençoa ele, meu Pai. Prospera a vida deste amado ouvinte. Faz ele acreditar no poder da Tua palavra. Deus, faz milagre acontecer na vida deste amado ouvinte, ó Deus, para que ele venha acreditar que o Senhor existe, para que este amado ouvinte venha acreditar, ó Deus, que a Tua mão não está encolhida não, Deus, mas está estendida para abençoar. Deus, faz um milagre acontecer ainda hoje. Faz um sinal acontecer ainda hoje, meu Pai. Cria uma situação, meu Deus. Este amado ouvinte agora que se encontra desesperado, que não tem, ó Deus, nem que seja 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Mas se ele tiver fé, Deus, o Senhor pode enviar alguém aí na casa dele. O Senhor pode criar uma situação. Alguém pode chegar na casa deste amado ouvinte e chamar ele para trabalhar. Chama ele, nem que seja para fazer um biscate ou um bico, não sei como é que fala, Deus. Mas o Senhor tem poder de criar uma situação. Este amado ouvinte, ó Deus, que ele se encontra desesperado, endividado. O Senhor tem poder, ó Deus, de enviar alguém na casa dele e dizer para ele que na empresa está precisando de alguém para trabalhar. Tu pode, Deus, criar esta situação. Tu pode fazer milagre acontecer. Deus, abre a porta para este amado ouvinte agora. Deus, cura este amado ouvinte da depressão. Este amado ouvinte, ó Pai, que ele está com problema de coração. Cura este coração agora, Deus. Este amado ouvinte que está com seu colesterol alto. Ele sente, meu Pai, os seus pés dormentes, as suas mãos dormentes, está formigando, pressão está bastante alta, ele pode qualquer momento, meu Pai, ele pode qualquer momento infartar, mas o Senhor tem poder de curar. Cura este amado ouvinte agora, do colesterol alto. Livre este amado ouvinte, meu Pai, do infarto fulminante, do AVC. Cura este amado ouvinte agora, meu Pai, do Covid. Cura este amado ouvinte agora do câncer, Senhor. Cura este câncer que os médicos aí desenganaram. Este amado ouvinte, Pai, que a sua casa é uma verdadeira farmácia, é tanto remédio que ele toma. É 24 horas tomando remédio. Às vezes este amado ouvinte, Deus tem acordado de madrugada para tomar remédio. Cura este amado ouvinte agora, Deus, porque eu creio no poder da oração. Sem fé, amado ouvinte, é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé, Deus, eu acredito no milagre. Deus, nesta noite, visita a nossa nação brasileira. Faz um milagre acontecer nesta nação. Prospera esta nação, meu Pai. Repreende o demônio da corrupção. O demônio, Senhor, da avareza. O demônio, Senhor, da miséria. Meu Pai, prospera esta nação. Deus, as coisas estão muito caras, ó Deus, a gasolina, o gás de cozinha está muito caro, o alimento está muito caro. Deus, dá sabedoria aos governantes desta nação, meu Pai, para trazer projeto, meu Deus, para que a vida do pobre venha a ser, meu Pai, abençoada por Ti. Ó Deus, toma conta desta nação brasileira, prospera esta nação de volta, restitui tudo aquilo que nós perdemos, meu Pai. Prospera esta nação, toma conta desta nação brasileira. Deus, dai o grande livramento a este amado ouvinte nesta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amado ouvinte, Deus abençoe, que Deus continue falando mais forte em seu coração. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e nos visite lá no Instagram. Um abraço em Cristo Jesus.